Pessoal querido do 7º ano, nós vamos fazer uma atividade fora de controle, totalmente animado e entusiasmado, que vai ser uma entrevista jornalística. Vocês vão escolher uma pessoa que vocês queiram entrevistar. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser a tia, a vizinha, quem vocês acharem melhor para entrevistar. E nós vamos agora orientá-los para que vocês façam essa entrevista de forma, razoável e usem uma técnica e de que essa entrevista tenha alguma importância, principalmente para a construção de um texto escrito no futuro. Então, primeiro, escolha um tema, tá? O tema escolhido deve interessar ao entrevistado. Então não adianta eu entrevistar, por exemplo, alguém que não goste de falar sobre política e perguntar para ele, fazer uma pergunta sobre a desenvoltura, como o STF está agindo, atualmente no nosso governo, atual, nesse ano de 2020, sobre as intervenções do STF. O cara não gosta de política, não gosta de falar disso, ele só fala de futebol e eu vou entrevistar sobre isso. Tá errado. Então escolha o tema que interessa ao entrevistado. Então, se eu for entrevistar o meu pai é advogado, vou falar sobre a profissão dele. Pronto. Vou entrevistar o meu vizinho. Ele é professor, posso entrevistá-lo e fazer perguntas sobre o que ele pensa das aulas não presenciais. Como ele está trabalhando com isso. Entenderam? Então, o tema que vocês vão escolher tem que interessar ao entrevistado. Ele tem que saber o que vai falar. Beleza? Vamos sugerir o tema. Por exemplo, importância de uma profissão. Tá? Entrevistar um dos seus responsáveis com relação à profissão escolhida por ele. Elabore perguntas que questionem a importância e os motivos da escolha profissional. Isso aqui é uma sugestão de temática, de assunto da entrevista. E eu acho que é um tema interessante. A importância de uma profissão. Tá? Entrevista essa pessoa, pode ser um dos responsáveis de vocês, e elaborar perguntas que questionem a importância e por que ele escolheu essa profissão. Então, por exemplo, vocês vão entrevistar o professor aqui, Joe, me, e perguntar, por que o senhor escolheu ser professor? Eu vou dizer, para auxiliar jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças no seu desenvolvimento intelectual, para nós termos uma sociedade mais rica, mais importante nas relações humanas, que faça diferença. Então, eu vou responder esse tipo de coisas. Entenderam? Acho que sim. Então, elabore um roteiro. Eu vou sugerir para vocês que vocês formulem cerca de 8 perguntas. Avaliem se as questões de vocês... Olha só, avaliem se as questões de vocês levam o entrevistado a responder as perguntas que o público da entrevista faria. É importante vocês saberem qual é o público de vocês. No caso, o público de vocês vão ser eu e os colegas, tá? Então, levem em consideração se o entrevistado vai responder as perguntas que o público faria. Se as perguntas de vocês possibilitarão ao entrevistado desenvolver o assunto, ou seja, vocês não vão... O cara é jogador de futebol, vocês vão falar sobre medicina com ele. Não pode, tá? Então, as perguntas de vocês têm que possibilitar ao entrevistado desenvolver o assunto, falar de sua experiência a respeito dele, apresentando seu ponto de vista. As perguntas de vocês são fundamentadas na pesquisa que vocês estão fazendo, então tem que estar dentro do contexto, De novo, eu vou entrevistar o cara jogador de futebol, eu vou ficar fazendo perguntas sobre medicina, eu vou ficar fazendo perguntas sobre odontologia, sobre arquitetura e urbanismo. Não, Então tem que fundamentar as questões que eu vou fazer.
As perguntas de vocês estão organizadas em uma ordem que favoreça o diálogo sobre o assunto? Isso é de extrema importância, né? Nós trabalhamos um texto na aula anterior que era uma entrevista. Então, usem esse texto como modelo. Essa pergunta tem que dar um diálogo, tem que ter uma sequência, tem que fazer um sentido, né? Isso é importante. Então, avaliem essas coisas nas perguntas de vocês. As perguntas de vocês têm uma linguagem em que as perguntas respeitam as regras de norma padrão, mas também permitem ao entrevistado ficar à vontade, ou seja, vocês têm que respeitar a norma padrão e deixar o entrevistado à vontade. Durante a entrevista, conduzam a conversa com atenção e utilizem tratamento respeitoso, assim como a norma culta da língua, tá? Então, durante a entrevista, conduza a conversa com atenção. Vocês têm que respeitar o entrevistado e manter esse respeito, tá? E assim como a norma culta da língua, tá? Evitem palavrões e gírias, por favor. Respeitem os tempos de pergunta e resposta. Eu não posso perguntar, qual é o seu nome? Aí o cara vai começar a responder. Vamos fazer uma simulação. Qual o seu nome? O meu nome, e qual é? O que você pensa do assunto? O cara nem respondeu e você já está fazendo uma segunda pergunta. Não, respeitem os tempos de pergunta e resposta, beleza? No fim da entrevista, agradeçam a colaboração do entrevistado. Sejam educados, formosos, tá? Beleza?